Muita gente pega trechos do que eu falo aqui nesses vídeos todos os dias e escreve 80 caracteres, 90 caracteres, 100 caracteres, leva para o Twitter e faz um resumo de uma fala e coloca sobre uma ótica, um contexto totalmente bizarro, em que as pessoas que leem o negócio, elas veem uma foto, uma imagem e uma frase. Então elas acham que elas entenderam tudo, como muita gente faz, inclusive quando você manda uma matéria, por exemplo, a pessoa não lê a matéria, a pessoa lê o título, olha a foto e fala, entendi, já sei o que que é. Ou seja, a pessoa chuta o conteúdo. No caso da situação que eu estou mencionando especificamente, é sobre o Carlos Vinícius, do Fulham e o André Silva. Eu fiz uma explanação de um plano, de uma perspectiva que o São Paulo tem, então eu vou reexplicar isso, já que eu estou sozinho agora, para fazer com mais calma esse assunto. Primeira coisa, o São Paulo fez uma consulta sobre a situação do Carlos Vinícius, ou seja, o São Paulo não entrou em negociação, o São Paulo não fez proposta, o São Paulo não abriu conversa, o São Paulo não fez nada disso com o Carlos. Ele perguntou da situação do jogador, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda, quando eu falei que o André Silva ele poderia sair no meio do ano porque o São Paulo precisa fazer uma venda, a grande maioria das pessoas fala assim: então vende o Bobadilha, então vende o Igor Vinícius, não, então vende o Jandrei. Para você vender alguém ou alguma coisa, você precisa ter uma proposta, ou você precisa colocar no mercado. O André Silva ele foi comprado por 20,5 milhões de reais, tá? O São Paulo, se vender o André Silva, vai vender o André Silva por um valor minimamente 50%, o dobro disso vendido para o exterior, tá? Vamos dizer que o São Paulo venda para 35, 40 milhões na janela do meio do ano para o exterior. No caso do Carlos Vinícius, que eu falei, ele estaria livre, ou seja, o São Paulo pegaria 40 milhões, 30 milhões, sei lá quanto, nem que recuperasse o valor cheio do que tem e botaria dinheiro para dentro, porque o São Paulo precisa, lembrando, o São Paulo precisa dar lucro este ano, precisa dar superávit, precisa ter superávit. Aí eu vejo as pessoas assim, não quero que venda André, isso é burrice, vende o Caleri, vende o fulano, vende ciclano. Ótimo, vamos vender eles. Com que proposta? Para vender as pessoas, você precisa ter proposta. Ah, se vira. Aí você vende jogador a preço de banana, vão reclamar também. Então é o que eu falo sempre. A gente precisa ter um mínimo de discernimento e bom senso na hora de fazer as análises que a gente tem. É muito importante que o São Paulo consiga monetizar e muito importante que o São Paulo consiga manter seus principais jogadores. Mas o Caleri não quer sair, o Caleri é identificado. Aí entra outra fase que eu ia falar para vocês. Por exemplo, o Boca, surgiu o assunto. Ah, o Boca quer o Caleri para o Super Mundial. O Boca fará de tudo porque o Cavani está numa má fase. O Boca está falando e tem uma especulação gigantesca no, uma especulação enorme, gigantesca de que na mídia argentina de que o Caleri poderia ir para o Boca jogar o Mundial. O Caleri não quer ir para o Boca. O Caleri não quer sair do São Paulo. O Boca não tem dinheiro. O Boca não conseguiu fazer proposta. O Boca perdeu o Galopo, que torcia para o Boca, para ir para o River, porque o River fez uma proposta melhor. Ou seja, eu estou contando tudo isso tudo para vocês porque o Boca Juniors não tem condição. Ah, mas ele vai receber a premiação do Super Mundial. E você acha que da premiação do Super Mundial os caras vão receber uma média de 80 milhões de reais? Você acha que dos 80 milhões de reais eles vão gastar, sei lá, o São Paulo vai vender por quanto, Caleri? 30, 40 também? Você acha mesmo que o Boca vai gastar entre metade desse dinheiro com o Caleri de 32, 31, 32 anos para fazer isso? Não vai gastar esse dinheiro no Caleri de 31, 32 anos. Não vai fazer esse investimento gigantesco no jogador dessa faixa de idade e o Caleri também não quer sair. Então não adianta a gente fantasiar sobre as coisas. Ah, vende o Igor Vinícius. Pessoal, o Igor Vinícius está no último ano de contrato, nem sei se renova. Isso é uma conversa que ficou postergada. Ah, vende o Jandrei. Quem é que vai comprar o Jandrei, gente? O Santos, na época, tinha liberado o Jandrei do final do contrato dele para ele assinar com o São Paulo. Então, assim, quem tem perspectiva de venda do São Paulo foi o que eu já falei várias vezes. Um, André Silva. Dois, Pablo Maia, que machucou, que era a bola da vez. Bobadilha, que nesse momento está em baixa. O Ferrarese, que foi novamente convocado para a seleção dele, o Bobadilha também foi convocado. Ou seja, esses são os jogadores que o São Paulo poderia colocar à venda. Quais outros jogadores o São Paulo poderia ter vendido? O São Paulo recebeu uma proposta para vender o Arboleda para o Grêmio, não aceitou.
porque o Grêmio queria bater uma parte da dívida do Ferreirinha e queria pagar pouco. Além dele, a gente tem proposta pelo Rian, tem proposta por outros meninos, propostas de valores muito baixos. O São Paulo não tem uma proposta robusta por algum jogador hoje do time que realmente faça uma relevância significativa na questão de orçamento. Então, como é que sobra? Dentro desse cenário que nós temos essas peças que eu falei para vocês: Ferrarese, Bobadilha, André Silva. Não sei se eu esqueci de mais alguém aqui, se tem mais algum que a gente poderia falar. E dos meninos jovens da base. Gente, não tem mais para onde ir. Ah, o Sabino recebeu a proposta. O Sabino recebeu uma proposta mequetrefe, recebeu uma proposta, sei lá, de 15, 18 milhões para poder sair do São Paulo. O Diego Costa foi vendido por 45 milhões, 44 milhões de reais. Então, assim, precisa ter bom senso. Ah, mas aí eles vão lá e vão vender, tipo, vender o William Gomes, que foi vendido por 50, 60 milhões de reais. Esse é um outro problema. O André Silva, eu não disse que vai ser vendido. O André Silva, eu estou explicando que ele tem assédio do exterior, ele tem a questão do filho dele nascer no Brasil, da proximidade da família, ficou anos fora. Já expliquei isso várias vezes aqui em vários vídeos para vocês, para quem me acompanha aí ao longo do tempo. Entretanto, a gente sabe como é o futebol. Se chegar no meio do ano, o São Paulo tiver um desespero, precisar vender jogador e tiver uma demanda financeira e precisar negociar atletas, entre negociar o André Silva e ter que negociar o Rian Francisco, eu prefiro que eu negocie o André Silva. Aí eu vejo as pessoas falando assim, não, então negocia o Caleri. Vou repetir. Não adianta falar para negociar o Caleri se não tiver proposta. Você vende jogador para quem você tem proposta. Você negocia jogador quando você recebe alguma proposta. Se você não recebe proposta, você não negocia nada.